apresentou, eu sou padre na Diocese de Osório. Estão me escutando? Sim, já estou gravando também. Certo. Eu sou padre na Diocese de Osório, já tenho 20 anos de padre, então sou veterano. Sou pároco, estou em Terra de Areia por mais uma semana, a partir daqui 10 dias estarei em Santo Antônio da Patrulha, assumindo um outro trabalho. Sou coordenador de pastoral da Diocese e faço bico de professor na teologia e no propedêutico da Arquidiocese e da Diocese de Osório. Então, me divirto um bocado sendo padre, e uma das minhas diversões é o estudo bíblico, a reflexão bíblica, a formação com grupos nas paróquias, o estudo, a reflexão com grupos nas paróquias é divertido demais, é uma das minhas... eu tenho um foco nisso, acredito muito nisso. Então, é um prazer poder encontrar vocês, me coloco à disposição para outros momentos. Foi uma salvação quando Eliseu ofereceu que poderia ser por vídeo, porque eu teria que ir a Cruz Alta, teria ido, né, hoje à tarde, para voltar amanhã de madrugada, porque amanhã tem atividades, então ficou muito bom. Acho que a qualidade não é a mesma se a gente está cara a cara, num círculo, é uma coisa, e assim, graças a Deus que tem essas mediações, né, mas também tem limites essa coisa da distância. Eu não sei como a gente faz ao longo da nossa conversa. Quem quiser falar, fala. Não sei, Eliseu, como é que tu media esta questão? Você que escolhe se nós fizermos pergunta ao longo da tua fala ou só no final, quando você terminar. Vamos fazer o seguinte, nós vamos até que hora? 8h30, 9, 9h30? Agora é 7, podíamos ir até 8h30, mais ou menos, perto das 9. Ótimo, perfeito, perfeito. Então, eu falo uma meia hora, vou tentar, e ter assunto para meia hora, e aí a gente faz uma pequena pausa para vocês também fazerem perguntas. Porque como vocês não têm acesso ao microfone, vão ter que vir perto do aparelho, né? Ou digitar no chat. Então tá. Para começar a conversa, eu vou girar uma série de imagens que são sobre representações artísticas inspiradas no Apocalipse e na ideia de juízo final a partir do Apocalipse. Então, o primeiro exercício é esse de olhar. Pode ser? Provavelmente as imagens são conhecidas. Nem todos eu tenho o autor e não me lembro o autor. Mas olhem, acho que à direita da tela, ao menos a minha direita na tela, a representação do inferno, que está à esquerda do juiz universal, né, sentado no meio, e à direita do juiz está o céu, a representação do céu. É bem bonito. Esta é outra representação, segue a mesma lógica, esquerda e direita. Essa é do Frangélico. Esta tem o autor. Aqui é do Michelangelo, na Capela Sistina. A pintura do Juízo Final é um clássico, né, da representação do juízo, esta feita por Michelangelo e sua escola, na Capela Sistina. E aí, um detalhe. Outra representação, de novo, esquerda e direita, aí com níveis no alto e para baixo, estas coisas todas. A grande prostituta que senta sobre a besta. Isso está no quê? Vocês que leram todo Apocalipse 16, 17, se não me engano. Que absurdo, nem é essa prostituta que a gente aprendeu com Eliseu, é a Babilônia, não? Ali, mas, claro, na arte pode. Não é interessante? Aqui, diversas representações de uma das bestas.
7 cabeças, os chifres, coroas nos chifres, diadema, estas... os 4 cavaleiros, branco, vermelho, preto e verde. Olhem o detalhe bem no alto, o cordeiro sangrando, o livro. Eu não sei se a imagem... Roma ali, tem Roma ali subentendida. Embaixo os soldados, a dinâmica, as colunas caindo, colunas dessas construções greco-romanas. Bom, eu queria começar com vocês. Eu apareço na tela de vocês ou apenas aparece o slide? Você também aparece. Nós então, estamos vendo. Tá, é porque eu não vejo nada, apenas vejo o slide. Eu queria começar recordando esta dinâmica da própria escritura. Ao longo toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela se torna texto ao longo de uma história e ela é sempre histórica. São as primeiras conversas sobre Bíblia. Toda a experiência bíblica, ela é uma experiência, ela é vida vivida. Lágrima vertida, sangue derramado, amor amado, medo vivido, terror, mas também muita paixão, muito amor, muita dedicação. A Bíblia, ela é histórica e ela vai se construindo ao longo da história. A primeira expressão da palavra de Deus, é a lei. É esta escadinha que eu coloco aqui. A segunda expressão da palavra de Deus é profecia. A terceira expressão da palavra de Deus é sabedoria. A quarta, apocalíptica, e a quinta, evangelho. O que eu quero dizer com estes degraus, ou com esta linha de história e de construção do próprio texto? É que a experiência religiosa que gera a Bíblia nasce dentro de uma experiência religiosa, dentro de uma religião, a religião do povo de Israel, que tardiamente vai ser chamada judaísmo, no Novo Testamento cristianismo, mas muito antigamente não tinha este nome de judaísmo, hebraísmo, javismo, mas é uma experiência religiosa, é uma religião. E é dentro da experiência religiosa que vão surgir os textos. E cada uma destas expressões da palavra de Deus vai acontecer num tempo específico, num contexto específico, com dramas humanos específicos, com uma espiritualidade específica e, por isso, com textos próprios. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Espero que sim, né? Nem sempre a gente se faz entender. Mas vamos pegar um exemplo. Por exemplo, a questão da lei. A expressão da palavra de Deus, que é maior que os textos. A palavra de Deus é mais do que texto. Mas ela se expressa em textos. Os primeiros textos da Bíblia, da nossa Bíblia, a Bíblia judaica, a Bíblia cristã, que é Antigo e Novo Testamento, os primeiros textos, os primeiros livros são livros onde a palavra de Deus aparece como lei. Por quê? Porque a primeira experiência religiosa do povo bíblico, do povo da Bíblia, foi em torno da lei. Uma espiritualidade vivenciada como lei. Então, há um homem de Deus nesta dinâmica de experiência religiosa. O homem de Deus, que é aquele que media entre Deus e o povo, ou que traz a palavra de Deus, a vontade de Deus para o povo. Que no período em que a espiritualidade se expressa como lei, é o legislador. Quer dizer, o homem que revela a Deus é o legislador. O homem que traz, a mulher, desculpem, homem ou mulher, que revela a Deus, que traz a palavra de Deus, que traz a vontade de Deus, é o legislador. Por excelência na Bíblia, o legislador é e a tradição, por tanto tempo, atribuiu a escritura do Pentateuco, dos 5 livros da lei, a este personagem humano, que é Moisés.
que é o mediador da revelação, que é o mediador da palavra de Deus, é o que faz a palavra de Deus chegar até o povo, a vontade de Deus chegar até o povo. E ela chega na forma da lei. Nesta expressão de palavra de Deus, o que é decisivo? Identificar o autor, porque uma lei, ela vai ter autoridade, ela vai ter valor de lei, dependendo de quem é o seu autor, se ele tem autoridade para promulgar. E a linguagem, ela vai ser própria da lei. Vamos pegar os 10 mandamentos como exemplo. Ama a Deus, guarda o sábado, não mates, não roubes, não cometas adultério. Então, esta é a linguagem da lei. Ela se expressa em regra. Então, há um revelador, um mediador da revelação, que é o legislador. Há uma linguagem própria, que é a linguagem da lei. Há uma espiritualidade que se expressa, por exemplo, o desenvolvimento da espiritualidade neste momento da história e da confecção da Bíblia é a observância da lei. A máxima perfeição religiosa é a observância radical da lei. E os textos, diversos textos, vão ter a mesma forma, e por isso a gente pode dizer que eles estão dentro de um gênero, este legislativo. Por excelência, os textos, os livros de lei são o Pentateuco. Mas a experiência espiritual que gera a lei, ela não morre. Ela vai prosseguir durante toda a história, inclusive chega em Jesus. E aí nós temos Jesus também como legislador, como aquele que expressa a vontade de Deus na forma de lei. E aí nós lembramos a síntese da lei que Jesus faz. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo, esta é a síntese da lei. E aí ele está atuando como legislador numa linguagem de lei. Não sei se eu me fiz entender. A experiência religiosa, a experiência de espiritualidade que gera a lei, ela é a mais antiga do povo da Bíblia. E por isso também os textos mais antigos estão no Pentateuco. É a primeira experiência de aliança, esta na forma da lei. Chegou um momento em que a expressão na linguagem da lei foi se esgotando. E este momento coincide, e justamente é o que causa o esgotamento da linguagem legal, o surgimento da monarquia. Quando o povo de Israel se organiza como monarquia, há uma figura humana, um ator humano, que vai ser o organizador da lei no meio do povo, que é o próprio rei. E o rei, é ele que vai nomear juízes, intérpretes da lei, nós diríamos advogados, e o sistema legal no período da monarquia já não expressa mais a vontade de Deus. Expressa a vontade de quem? Do rei, da máquina real, da monarquia. Então, a espiritualidade, que é esse sentir de povo, sentir de comunidade, de povo, percebe que a linguagem da lei já não diz mais a vontade de Deus. Já não fala dos mistérios de Deus. Já não fala de qual é a intenção de Deus para a história, para a vida concreta das pessoas. E o que surge como expressão da vontade de Deus, como expressão desta nova espiritualidade? A profecia. Vejam, a espiritualidade da lei, ela como que se esgota, mas a lei nunca vai se esgotar, não entendam mal. Num contexto onde o rei é quem diz a lei, esta lei já não pode mais ser a palavra de Deus. É fácil de entender na prática. Claro, os textos da palavra de Deus como lei já estavam sendo condensados, as tradições condensadas. Então já temos a palavra de Deus escrita como lei. Mas a experiência atual do povo no período da monarquia já não é mais de reverência à lei, porque a lei está corrompida. A lei na prática, o sistema legal, os juízes, a dinâmica da prática da justiça,
do exercício da lei. Então, surge uma nova linguagem e uma nova espiritualidade para dizer, a rigor, no fundo, os mesmos temas da lei. Quem é Deus? Como Deus se aproxima do povo? Qual é a vontade de Deus para o povo? Isso não muda, seja no período em que a espiritualidade gira em torno da lei ou agora na profecia, não é que mude o ideal de vida, de segmento da religião, mas muda a linguagem, porque a linguagem da lei não é suficiente, surge uma nova linguagem. E aí um outro homem ou mulher de Deus que media a revelação, que media a vontade de Deus. Se no período da lei era o legislador, no período da profecia é o profeta. Ele ouve a palavra de Deus, os oráculos de Deus, Deus lhe fala, são homens e mulheres com uma mística muito grande. Ouvem, compreendem a vontade de Deus, a palavra de Deus, e expressam esta vontade de Deus para o povo na forma, normalmente, de discurso oral, de pregação, de oráculos. Eles revelam a vontade de Deus, desvelam a realidade, desvelam os mecanismos de justiça e de injustiça numa linguagem própria, que é essa da profecia. Se a gente lembrar, por exemplo, Amós, a acidez de Amós, e comparar, os textos da lei querem que as pessoas sejam verdadeiras, autênticas, santas numa linguagem religiosa. Os textos dos profetas também querem que as pessoas sejam santas, autênticas, com outra linguagem. E aí o período da profecia vai ser marcado por esse enfrentamento com a monarquia. Todos os profetas enfrentam os reis e a máquina real, a dinâmica da monarquia. Então nós temos agora um novo mediador entre Deus e o povo, que é o profeta. O meio da revelação são os oráculos. Deus fala ao profeta e o profeta fala ao povo. A linguagem é essa da profecia ácida, da denúncia, do anúncio de esperança, e há toda uma espiritualidade que dá sentido para o conjunto, que sistematiza o conjunto. E esta espiritualidade, este tempo, geram textos, que são os livros proféticos. Mas a profecia, depois que terminou a grande experiência dos profetas, ela não morre mais, de tal maneira que nós temos em Jesus o verdadeiro profeta, o perfeito profeta. Porque esta espiritualidade da profecia, ela vai perder força, ela vai chegar no momento em que ela vai experimentar a decadência, como a lei experimentou séculos antes, agora a própria profecia, mas ela não morre. E de tal maneira que nós temos tantos gestos de Jesus proféticos, a purificação do templo é um gesto profético, e tantas palavras de Jesus que são de anúncio profético. Ai de vós, escribas e fariseus, o capítulo 23 de Mateus, mas tantos outros textos que têm essa linguagem da profecia. Como a profecia está fortemente ligada à monarquia, quando o exílio e o período do exílio, a invasão babilônica, termina com a monarquia em Israel, a própria experiência e a espiritualidade profética entram em declínio. E a linguagem profética já não dá mais conta de dizer a vontade de Deus, de dizer a palavra de Deus. E surge uma nova experiência, uma nova espiritualidade, um novo jeito de falar de Deus, da vontade de Deus, que é a sabedoria. Estamos aí no período do pós-exílio. Aí os mediadores entre Deus e o povo, que trazem a vontade de Deus, são as mulheres sábias, os homens sábios. O meio da revelação vai ser a observação da realidade, a experiência humana, o acúmulo de sabedoria pela vivência, pela experiência. A linguagem é esta própria da sabedoria, de tal maneira que a gente escuta um provérbio e sabe que não é uma profecia. Escuta um provérbio e sabe que não é uma lei, porque tem uma linguagem própria. Mas, no fundo, a sabedoria vai ter a mesma preocupação e a mesma intenção da lei e da profecia, que é dizer a vontade de Deus para o povo, e a sua observação, a sua prática, vai ser o que a gente chama de santidade, de vida autêntica, de vida verdadeiramente de aliança com Deus. Há uma espiritualidade por trás da sabedoria e diversos textos que compõem este conjunto que expressam a sabedoria. Estou me fazendo entender?
Lei, profecia, sabedoria. Mas a sabedoria, ela não dá conta de certas experiências humanas, especialmente a experiência do sofrimento, da perseguição, da injustiça absurda. E aí, nestes contextos de violência, de exploração absurda, de impotência humana, sabe, este drama em que as pessoas, as comunidades estão sendo aniquiladas, não há perspectiva nenhuma de sair da situação de miséria, de dor e de sofrimento, mas não querem perder a fé. Não se rendem à tentação de que Deus não existe e de que Deus não tem poder. E então, nestes contextos de muito sofrimento, de risco, de ameaça, surge uma nova espiritualidade, uma nova linguagem, um novo jeito de falar de Deus e de conversar com Deus, um novo jeito de rezar, que é apocalíptica. E nós estamos aí no período pós-exílico também. De certa forma, apocalíptica, como espiritualidade, ela se forma simultaneamente à sabedoria. Apocalíptica e sabedoria nascem da decadência da profecia e neste período do exílio e do pós-exílio. A apocalíptica, ela vai persistir como espiritualidade por séculos, e vai ser a espiritualidade predominante no período intertestamentário e no Novo Testamento. Vocês não precisam aceitar as minhas afirmações, mas se é verdade o que eu estou dizendo, que a espiritualidade predominante, a espiritualidade do povo na época do Novo Testamento é uma espiritualidade apocalíptica, provavelmente Jesus tenha sido um orante apocalíptico, e um esperançoso apocalíptico, e um pregador apocalíptico. E, de fato, nós temos tantas parábolas de Jesus que são apocalípticas, tantos discursos de Jesus que são apocalípticos, e a esperança de Jesus é apocalíptica. Então, a mediação da vontade de Deus entre Deus e o povo agora é feita por mulheres e homens videntes. O meio da revelação é a visão. O meio da revelação na profecia é o oráculo, é o discurso. Deus fala com o profeta. O apocalíptico é um vidente e ele tem visões. A sua linguagem vai ser uma linguagem própria. Como é própria a linguagem da lei, da profecia? E é esta linguagem carregada da experiência que se faz no meio da perseguição e do sofrimento e da tentação, do desânimo, do largar tudo. Mas especialmente porque a comunidade está envolvida em violência, em exploração extrema. E esta espiritualidade, este jeito de falar de Deus, de falar com Deus, gera textos, diversos textos. E aí nós temos textos apocalípticos no Antigo Testamento. Se vocês têm a Bíblia aí, abram em Isaías, capítulo 24. Façam a gentileza de olhar Isaías, capítulo 24, e vejam qual é o grande título que tem antes do capítulo 24. Na Bíblia de Jerusalém, vai dizer 4 ponto, Apocalipse. E aí vem no capítulo 24, o julgamento de Javé. O grande Apocalipse de Isaías são os capítulos 24, 25, 26 e 27. E lá, antes do capítulo 28, nós temos um novo grande título, uma nova sessão. E o pequeno Apocalipse de Isaías vai ser no capítulo 34. O julgamento de Edom, e nós temos de novo uma linguagem apocalíptica. Se vocês olharem o livro de Joel, que é tido como profético, o profeta Joel, a linguagem é já apocalíptica. Se olharem Zacarias, passagens são com esta linguagem apocalíptica. O Ezequiel, que foi o livro estudado no mês da Bíblia este ano, é fortemente apocalíptico. Porque
da falência ou da incapacidade da profecia dizer a vontade de Deus, da sua gradual decadência, vai nascer a apocalíptica. E por isso tem textos que ainda são proféticos e já são apocalípticos. E o próprio Apocalipse de João vai ter diversos versículos onde o vidente vai dizer: esta é a minha profecia. Mas a linguagem é completamente diferente já da profecia. Enquanto que o profeta olha para frente, vamos pensar no Natã, contando a parábola daquele proprietário de muitas ovelhas que se apropriou da única ovelha do seu vizinho, diante de Davi, e pergunta a Davi: o que faremos? E Davi diz: mas busca este injusto, este violento, e vamos acabar com ele. E Natã, olhando firme nos olhos de Davi, vai dizer: pois este sujeito, este pecador és tu. Então, vejam, essa é a linguagem apocalíptica. Corajosa, audaciosa, dura, ácida. A linguagem profética, digo. A linguagem apocalíptica vai falar: e então abriram-se os céus, eu fui levado, e vi uma mulher para dar à luz, e vi um grande dragão que varria com a cauda 1/3 das estrelas, e vi um trono luminoso, cheio de luz, e vi uma besta subindo do... percebem a diferença? Mas, no fundo, a intenção da apocalíptica é basicamente a mesma da lei, da profecia e da sabedoria. Falar de Deus, revelar a vontade de Deus e mostrar o caminho para a perfeição de vida, caminho da autenticidade. E, quando chega o tempo, vou tomar a abertura de Hebreus para introduzir o Evangelho. Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. Ele é o esplendor da sua glória, a expressão da sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. Depois de ter realizado e purificado os pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade. E então, nós temos a palavra de Deus que se encarna, nós temos o Evangelho, a boa notícia, que se expressa neste formato de escritos que nós chamamos de Evangelho. Então, este passeio eu queria fazer com vocês para dizer que cada época tem a sua espiritualidade. Cada época tem o seu jeito de falar de Deus e de de organizar a experiência religiosa, que é a experiência de vida, e cada época produz os seus textos. Num primeiro momento, a lei, num segundo momento, a profecia, num terceiro momento, a sabedoria, num quarto momento, a apocalíptica, e na plenitude dos tempos e nos tempos definitivos, o Evangelho. Dizendo isto, o que a gente consegue dizer sobre Apocalipse? Gostaria de, se fosse possível, que vocês cochichassem um pouquinho e ao menos um ou dois se expressasse. A partir desta conversa, o que é Apocalipse? E vejam, Apocalipse de João é um Apocalipse. Podia ser? Cochicha em 2 a 2 minutos, e eu tomo um chimarrão. O que é Apocalipse? Faz um positivo, Eliseu. Senão eu sigo. E se alguém quiser fazer uma pergunta, claro, já poderíamos fazer um. Vocês estão me acompanhando? Sim, acho que eu tô escutando tudo, só não vou cochichar com ninguém aqui. Vou mandar um WhatsApp para alguém aí.
Então, só para dizer, talvez que a gente não estudou muito o Antigo Testamento aqui, né? Nós começamos o ano passado, estudamos o Evangelho de Mateus, agora viemos para o Apocalipse, mas nós identificamos ali, quando você começou a falar do Apocalipse, do tempo de crise, né? Nós conversamos bastante ali da perseguição do Domiciano, né? Que o 666 é o Nero, que a besta é o dragão, o Império Romano, perseguindo os cristãos, né? Então, acho que nós nos identificamos quando você falou em Apocalipse num tempo de perseguição, né? Surge aí quando parece que a profecia já não adianta mais, né? Parece que Deus vai ter que vir e intervir. Perfeito, perfeito. Mas eu queria fazer uma pergunta, talvez assim, mais de teólogo, né, para biblista. A questão porque a gente pensa que fé, ela vem envolvido, como se diz, né? E o Apocalipse vem da visão. Aí, que você diria, né? Porque no Antigo Testamento também ver a Deus é morrer, né? E agora no Apocalipse você vê as realidades divinas. Isso. Boa, Padre Eliseu. A questão da visão, ela é algo contraditório. Se não me engano, é Deuteronômio 8, que tem um belíssimo discurso sobre a palavra, Deus que fala, e do porquê é proibido fazer imagem, porque a visão é um sentido muito facilmente sujeito à ilusão. E o jeito privilegiado de revelação de Deus é a palavra. A visão, ela sempre foi um sentido de segunda categoria na experiência religiosa. Agora, pensem comigo, se não faz todo sentido, vocês que leram o livro do Apocalipse de João, não é uma linguagem e uma espiritualidade, uma experiência de loucos? Aquele jeito de falar, aquelas coisas, não são de louco? Então, essa é a dinâmica. A visão, ela se serve para isso. E aí, como expressão da experiência religiosa, vai ser ligada aos loucos. Mas isso até nós hoje. Os místicos que têm visões, é muito difícil da gente separar o que é loucura e o que é santidade. Certos grupos religiosos nossos, de algumas espiritualidades. Então, essa é uma questão. De fato, no Antigo Testamento, ninguém viu Deus. Exceção, talvez, para Moisés, e a experiência foi tão forte que o seu rosto ficou brilhante que as pessoas não podiam olhar para Moisés. Quer dizer, o rosto de Deus, que é tão potente na experiência visiva, que ninguém pode olhar e ficar vivo, Moisés que viu, ficou vivo, mas ficou luminoso como o sol. Ele é reflexo da luz de Deus, do brilho de Deus, e tem que cobrir o rosto porque as pessoas não podem olhar para ele. Mas seria a única experiência no Antigo Testamento onde alguém viu Deus, e assim mesmo não é a linguagem que está lá, não é muito nítida de que houve visão. Agora, o jeito de dizer ver as realidades do céu, do futuro, é um jeito de dizer. Onde é que está aquilo que é visto? Seja no Antigo Testamento, seja no Novo, seja nos nossos dias. A visão, aquilo que se revela na visão, não está fora de mim, se eu sou o vidente. De tal maneira que, se estamos 10 numa sala e alguém tem uma visão, puxa vida, estava ali, só ele viu. Então, não estava ali, estava aqui ou aqui. E por isso que é tão ambígua a visão, porque ela é muito subjetiva. E é muito difícil saber se é verdadeira, se é autêntica, ou se é chinelagem, falcatruagem. Loucura. Com a encarnação de Deus, com Jesus,
talvez isso ganhe um ingrediente novo, porque aí se vê Deus. Para os cristãos, se vê Jesus, quer dizer, tem rosto, tem olhar, tem carne, tem concretude. Então, se é possível apreender Jesus, pegar Jesus pelos sentidos, não só pela audição. Mas foi uma boa pergunta. E fica como pergunta para vocês pensarem, porque também não sei dizer muita coisa. Mas esta coisa da loucura da linguagem apocalíptica, que é a linguagem de louco, é verdade. E por que? Aí devolvo eu a pergunta. Por que o vidente apocalíptico e escritor apocalíptico vai usar uma linguagem de louco, uma linguagem fantástica? Por exemplo, eu vi um ser vivo com corpo de leão, com asas de águia, com pés de boi, Isso não existe na realidade. Isso não existe em lugar nenhum na realidade. Então, existe no mundo da experiência visiva, essa da visão, que é uma experiência mística. Por que ele usa esse tipo de linguagem? Porque aquilo que ele está experimentando não pode ser dito com linguagem simples. O seu sofrimento é tamanho, é tão absurdo, que só uma linguagem absurda vai poder dizer o que ele está sentindo, o que ele está experimentando, o que ele está sofrendo, o que está lhe doendo. Concorda? Vamos pensar nessa experiência de maio. Eu não sei como foi aí na região de vocês, mas aqui na região de Canoas, São Leopoldo, nos vales ali, Taquari, Roca Salles, Arroio do Meio, aqui na minha região, Caraá, Maquiné, vamos pensar, uma casa que é tomada de lodo, uma família que mora num lugar há 50 anos, nunca a água chegou sequer perto da casa. E, de repente, esta casa é tomada de lodo, de lama, As pessoas que não acreditam ficam dentro de casa até o último momento, sobem no telhado, porque tem certeza que isso não pode acontecer. E, de repente, tem que ser resgatado de barco, ou ver a nona da casa, a avó da casa, ser levada de barco, com medo que ela caia no meio do nada, daquele turbilhão de... Quer dizer, o terror que é isso, o fim de mundo que é isso, como é que tu vai descrever com intensidade para os teus filhos e para os teus netos daqui 10, daqui 20 anos? Se tu fizer uma descrição como faz o jornal, uma crônica de jornal, não vai passar nem perto do que foi de verdade. Tu vai ter que dizer que foi o fim do mundo. Tu vai ter que achar uma linguagem absurda para descrever o absurdo. Então, não é verdadeiro o que o sujeito está falando? Absolutamente. Absolutamente. Só que tem que achar uma linguagem que dê conta. E por isso a linguagem absurda, fantástica. Na América Latina, há um movimento literário que chama realismo fantástico. O Érico Veríssimo tem alguma obra, Incidente em Antares, Gabriel Garcia Marques é a joia latino-americana dessa literatura, é um Nobel de literatura. Ele escreveu 100 Anos de Solidão, uma das suas principais obras, um romance que ninguém pode morrer sem ler. A linguagem é essa do fantástico, mas isso não é real, não acontece na realidade. Claro que não, mas é uma descrição artística belíssima, perfeita, profunda da realidade. Da exploração com que foi forjada a América Latina, do colonialismo que formou as nossas nações. Bom, mas aí tem que ler Garcia Marques e obras do realismo fantástico, mas para dizer que é uma linguagem carregada de intensidade, de espiritualidade, um jeito de falar de Deus. Como brincadeira, o Apocalipse fala do fim do mundo, descreve o fim do mundo. Descreve o fim do mundo natural, o fim da história. Por exemplo, a gente, no domingo passado, leu um texto apocalíptico do Evangelho de Lucas. E agora, domingo de novo, no próximo, depois de amanhã, e vi sinais no céu, na lua,
e um sofrimento, guerras por toda parte, um sofrimento e todo mundo desmaiando de medo. Esta linguagem que diz, e depois está próximo o fim. Fim do que está próximo? O que é que vai terminar? Que mundo vai terminar? E a gente até reza, vem Senhor Jesus, termina logo, que é a última oração do livro do Apocalipse, uma das últimas orações. Vem Senhor Jesus, para terminar com logo. É o mundo da injustiça, é o mundo da violência, o mundo que não dá mais para suportar. É este mundo, para poder dar espaço para a geração de um mundo novo, novos céus, nova terra, que é a parte final do Apocalipse. Então, vejam, o anúncio do fim do mundo não é o anúncio do fim do cosmos, do fim do mundo natural. Isso Deus já garantiu depois do dilúvio que não vai mais fazer. Os capítulos 8 e 9 de Gênesis, Deus promete, nunca mais destruirei. Então já está garantido isso. Então, quando nos textos apocalípticos há um anúncio de fim, é o fim deste mundo. E por isso tem que causar terror nas pessoas que organizam este mundo. Eu imagino que nas conversas de vocês isso tenha aparecido tanto. A expressão apocalipse, ela é revelação ou desvelação. O que ela revela? O que ela desvela? Justamente, ela revela a realidade. Revela os mecanismos que organizam a realidade que nós temos. Por que o mundo é tal como é? Marcado de violência, de injustiça, de exploração, de desigualdade. Então, revela o que está por trás. Quais forças organizam o mundo? Porque isso não é fácil de perceber. Não é fácil da gente descobrir. Então, não é só isso que o Apocalipse revela, mas ele revela isto. Ele desvela, ele tira o véu dos mecanismos que organizam a realidade. Que tal? Eu tinha pensado de vocês lerem alguns textos, justamente para a gente perceber o gosto do Apocalipse no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A joia do Apocalipse no Antigo Testamento é o livro de Daniel. Mas Ezequiel é fortemente apocalíptico, esses capítulos 24 a 27 de Isaías são apocalípticos, o livro de Joel é uma joia de Apocalipse também, e no Novo Testamento, os evangelhos têm discursos apocalípticos, nós temos parábolas de Jesus que são apocalípticas, aquelas que terminam, e ali haverá choro e ranger de dentes. São parábolas apocalípticas. E claro, que o grande tesouro do Apocalipse no Novo Testamento é o livro do Apocalipse de João. Me deixa retornar para a apresentação, o que é que eu não fiz direito agora? Aqui. Vocês estão vendo o slide? Ainda não. Então eu é que estou mal organizado. Agora sim? Não, ainda não. Tem uma flechinha ali embaixo, né? Não, antes eu consegui partilhar com vocês aqui. Sim? Agora está aparecendo. Tá, ok. Então, tá. Beleza, esses eram os livros, esse slide eu ofereço para vocês depois, né, esse trabalho. Aqui eu pus alguns textos que valeria a pena a gente ler junto, porque são em linguagem apocalíptica. Recapitulação, o termo apocalipse significa, já acabei de dizer, né, revelar, desvelar. Que revelação? Revela o quê, o Apocalipse? E aí o título do Apocalipse de João, ele é paradigmático. A primeira frase do Apocalipse de João, que é o último livro da nossa Bíblia, vai justamente dizer... Estou chegando lá. Aqui.
Revelação de Jesus Cristo. Então, o que revela o Apocalipse? Jesus Cristo. O conteúdo da revelação é Jesus Cristo. Não é o fim do mundo. Não é o futuro. O conteúdo da revelação no Apocalipse é Jesus Cristo. Então, qual foi o momento da história que mais densamente Jesus Cristo se revelou? No tempo em que ele esteve caminhando aqui na Terra, a sua encarnação. Então, o Apocalipse vai como que reler a vida de Jesus, o ensinamento de Jesus, o segmento de Jesus na vida dos seus discípulos, com uma linguagem nova, que é esta linguagem fantástica do Apocalipse. Então, veja, isso é importante. O conteúdo, o grande conteúdo da revelação, que está no livro do Apocalipse de João, é Jesus. É o ensinamento de Jesus. É a presença de Jesus agora, depois da sua Páscoa, morto ressuscitado. É o Cordeiro com as marcas da cruz, Cordeiro morto, que agora está vivo, ressuscitado. Aí a primeira visão, se a gente conseguir ler junto, porque a minha ideia era ler juntos a visão inaugural, ali do capítulo 1, 9 a 20, se não me engano, que é essa descrição do ressuscitado. Ele é o conteúdo da revelação. Mas, ao mesmo tempo, dizer revelação de Jesus Cristo é dizer quem é o autor no fundo da revelação. Jesus Cristo é o conteúdo, é o revelado, mas ele também é o revelador. Ele é a fonte da revelação junto com o Pai. E aqui temos uma novidade em relação ao Antigo Testamento, que a fonte da revelação é Jesus com o Pai. E no Antigo Testamento é apenas o Pai. Já falei antes, né, que é um movimento literário e de espiritualidade que gera diversos textos. Algumas características dos apocalipses em geral. Se vocês já viram isso, paciência, mas é como que uma recapitulação. Uma das características do Apocalipse é esta da pseudonímia. É o uso de pseudônimo. É o autor, o vidente, se revelar como uma pessoa importante. Por exemplo, no livro de Daniel, é o sábio Daniel na corte do Nabucodonosor. É um homem, uma pessoa sábia, um sábio judeu, na corte do Nabucodonosor. Só que o Nabucodonosor é lá dos inícios dos 500 a.C. É o imperador babilônico que destruiu Jerusalém e levou o povo deportado, levou o povo para o exílio. Quando o livro de Daniel é escrito, isso no final do 2º século antes de Cristo, já se passaram 400 anos. Então, vejam, o vidente do livro de Daniel, ele se coloca na corte de Nabucodonosor nos anos 590, arredondando, 590 a.C., e vai falar do futuro. Só que o escritor do livro de Daniel está no ano 120. Então, o personagem, o Daniel, está no ano 590, olhando para frente e fala o que vai acontecer. Só que quem está escrevendo está no ano 120, olhando para trás, dizendo o que já aconteceu. Me fiz entender? Então, essa segunda característica, casada com a primeira, a pseudonímia, que é o uso de um pseudônimo, atribuir a um personagem importante aquela revelação, casada com a descrição do futuro, revelação do futuro. Mas é uma descrição do futuro a partir do passado. O escritor já está adiante do futuro. Mas ele se coloca como personagem há 300 anos atrás. Seria como... vamos pegar um exemplo bem concreto. Eu, Luciano, padre Luciano, vou contar a história da minha família. O narrador da história da minha família vai ser o meu avô, que se chamava Aleixo. Então, eu vou começar a história dizendo: eu, Aleixo, vi na minha infância tudo aquilo que ia acontecer ao futuro da minha família. Vi qual era a mulher que estava destinada para mim, quantos filhos eu teria, sabe? E vai descrevendo. Só que quem está escrevendo, dizendo que é o Aleixo contando, sou eu, Luciano, seu neto,
que conheço a história dele. Então, essa é uma característica do Apocalipse. Fala do futuro, colocando-se no passado como personagem, mas o escritor está adiante. O meio da revelação é a visão, o uso de simbolismos, de uma linguagem carregada de simbolismo, e vocês viram alguns simbolismos, por exemplo, 666. Os 4 seres vivos, águia, boi, ser humano e leão, isso é um simbolismo. As bestas, dragão, leopardo, é uma linguagem simbólica. Os números, as pedras preciosas, as cores, a visão do ressuscitado ali no capítulo 1, ele tem 7 estrelas na mão. O que são essas 7 estrelas? Então, é uma linguagem cheia de simbolismo. E trata, outra característica dos Apocalipse, trata do período do fim da história, da catástrofe final. Essa é uma característica dos Apocalipse. Mas eu já disse antes, a descrição do fim é a descrição deste mundo que a gente reza para que termine. Até aqui estamos indo? A origem do Apocalipse é o esgotamento da profecia no período pós-exílico. Objetivos do Apocalipse, isso aqui é interessante de a gente recordar. Imagino que para você seja recordação. É ler o tempo presente. Então, o Apocalipse de João, ele está lendo a vida das comunidades no final do primeiro século, dos anos 90, 100. É aquele período de perseguição de Domiciano. É a descrição do sofrimento das comunidades naquele período. Objetivo: desmascarar a opressão e os opressores. Quem é responsável pelo sofrimento do povo? Quem é o causador da morte prematura? Quem está por trás desta realidade de violência? No caso do Apocalipse de João, basicamente, é o Império Romano. Mas se a gente quiser espiritualizar um pouco, é o mal presente no mundo. É o próprio demônio que atua influenciando pessoas que são perversas e más. Então, serve para falar do Império Romano, mas serve em cada época para dizer que o mal continua presente. Então, a gente tem que desmascarar esta influência do mal que toma as pessoas, que leva as pessoas, que seduz as pessoas. Outro objetivo: conscientizar o povo acerca da realidade. Então, é ler o tempo presente, mas é conscientizar, fazer discernimentos e tomar decisões. Porque a conscientização leva a tomar decisões. Do lado de quem que eu quero estar? Com quem eu vou fazer aliança? O poder do mal não é absoluto. Deus criou tudo do nada. Deus libertou os escravos do Egito. Deus trouxe os exilados da Babilônia para casa. Deus ressuscitou Jesus Cristo. Deus é capaz de nos libertar do Império Romano. Deus é capaz de nos libertar do demônio que está influenciando nossas vidas hoje. Então, é reafirmar o senhorio de Deus, denunciar os limites do poder humano, do poder do império, do poder do mal, e animar a esperança dos sofredores e explorados. A mensagem final do Apocalipse, e aí o livro do Apocalipse está organizado assim: carta às 7 igrejas, a descrição da presença do mal e dos seus representantes na história, estas bestas, o dragão, as feras, o juízo das feras da besta e o anúncio da nova terra e dos novos céus. Este é o anúncio, a intenção final dos Apocalipses: alimentar a esperança na vitória sobre o mal. Claro, para nós cristãos, se aqui na Terra a gente não vai conseguir experimentar uma vitória sobre o mal, mas a gente tem certeza que Deus vai nos libertar e está reservado para nós, que permanecermos fiéis a Ele, a vitória definitiva do céu. Então, é um convite para perseverar, é um convite para se manter firme, aliado com Deus, porque a vitória é desses que ficam firmes, aliados com Deus. E todo sofrimento passa. Aqui o que eu dizia antes, né? Quando o texto apocalíptico anuncia o fim do mundo, é bom perguntar qual é o mundo que está por acabar.
Que mundo o Apocalipse anuncia o fim? Para qual mundo? E por isso, a quem causa terror? Eu gostaria de ler com vocês... bom, aqui tem umas notas sobre o livro do Apocalipse. Acredito que vocês tenham visto isto, né? É uma obra do final do primeiro século ou do início do segundo século, dos últimos livros a ser escrito do Novo Testamento, atribuído a João, mas quem é esse João, que é o vidente? Certamente não é o João apóstolo, filho de Zebedeu, não é o João evangelista, que não sabemos, não conseguimos identificar bem. Na dinâmica da pseudonímia, João não era um nome raro, então atribuir a João, talvez indicando o João apóstolo, é dar autoridade para o escrito, mas não quer dizer que tenha sido este João de Zebedeu o vidente e escritor. Para quem é escrito o Apocalipse? Isso está explícito, as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São comunidades reais, verdadeiras. Agora, o número 7 é um simbolismo, indica totalidade. Então, as 7 igrejas quer dizer a todas as igrejas. E por isso, ele é para as igrejas do final do primeiro século, da igreja do segundo século, igreja da Idade Média, igreja da Reforma, igreja de 2024, ou para as comunidades de 2024. Para animar a esperança no meio do sofrimento, para convidar a perseverar na fé no meio do sofrimento e da dificuldade, para nos desafiar a não abandonar Deus e não abandonar a fé, mesmo que haja muita dificuldade. Uma outra característica importante do Apocalipse de João é que as imagens, o simbolismo, não é invenção do escritor de João. O livro Apocalipse de João é belo, é artístico, é um tecer de muitos fios que vêm do Antigo Testamento. As imagens do Apocalipse de João já estão presentes quase todas, 95% pelo menos, no Antigo Testamento. E aqui eu ponho alguns exemplos. Em Apocalipse 8:1 fala de um silêncio que toma conta da terra, um silêncio estrondoso. Vejam bem, silêncio estrondoso. Há um silêncio já descrito com esta força em Sofonias e Zacarias. Em Apocalipse 10:3 fala de um rugido de leão que é irresistível. Jeremias, Joel, Amós tem este grito de leão que ninguém pode resistir. O capítulo 15 de Apocalipse 2:3 tem um mar que quer engolir a terra e o filho daquela mulher grávida. Capítulo 15 do Apocalipse é a visão da mulher grávida que está por dar à luz e o dragão que quer devorar-lhe. Ali tem um mar, há um vômito de um mar. Recorda o mar do Êxodo, Mar Vermelho, que engole o exército do faraó, mas que é sempre uma ameaça. Desculpa, no capítulo 12 que tem a imagem da mulher e do dragão, que a gente reza nas festas da Nossa Senhora, uma mulher grávida. Esta mulher grávida ameaçada pelo dragão é uma imagem que está lá em Gênesis 3, a história de Eva e o final da história de Eva e Adão, quando Deus diz, e a mulher vai pisar com o calcanhar a serpente vai lhe machucar, e a descendência da mulher vai dominar o dragão, ou a serpente. Isso é relido em Apocalipse 12. A revelação do nome, do capítulo 1, versículo 8, Êxodo 3:14, Moisés perguntando do nome de Deus. Um hino diante do trono, santo, santo, santo. Está lá em Isaías 6, 1-3. As pragas descritas em Apocalipse 9, em Apocalipse 16, são as pragas do Egito, nos capítulos 7-10 do Êxodo. E assim por diante, a imagem do Filho do Homem, que aparece em diversos momentos, aqui eu cito o Apocalipse 14:14,
é uma imagem que nasce em Daniel 7:3. O julgamento, Daniel, o trono de Deus, esta visão do trono de Deus no capítulo 4, luminoso, no meio de raios, cores, Ezequiel 1 e Ezequiel 10. O livro selado que é entregue para o vidente, nós temos no Apocalipse 5 e no Apocalipse 10, mas temos em Ezequiel. Os servos marcados, em Apocalipse 7:3, temos lá em Ezequiel. A grande prostituta do capítulo 17, que é julgada, Ezequiel 16. A Nova Jerusalém, dos capítulos 21, 22, Ezequiel 40, 47, a descrição da Nova Jerusalém, do novo templo, nos capítulos finais de Ezequiel. O que eu quero dizer com esse quadro? Que a linguagem do Apocalipse de João é uma linguagem que já existia, porque o Apocalipse de João faz parte deste movimento de espiritualidade que já começara séculos antes, que gerou diversos livros no Antigo Testamento, diversas passagens. Mas não é, a linguagem, ela não inventa os simbolismos. Vai dar novo sentido, isto sim. Não é simplesmente repetição, não entendam mal. Não é repetição. É um reler, reinterpretar episódios, situações ou imagens do Antigo Testamento. E isto compõe o livro do Apocalipse de João. Pouquíssimas imagens aparecem no Apocalipse que são criação do vidente do Novo Testamento. Uma imagem que é nova é esta das núpcias do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. Embora já nos evangelhos tenha, mas no Antigo Testamento nós não temos. É o casamento de Deus com o povo no Antigo Testamento. E aqui no Apocalipse é o casamento do Messias com o povo, as núpcias do Cordeiro. Então, é uma novidade. É claro que tem diversas novidades, mas esta é uma imagem forte, que é nova, que é criação do vidente, do escritor do Apocalipse, último livro da Bíblia. O que vocês acham da gente ler junto os versículos 9 a 20? Vocês já leram, mas a gente fazer uma nova leitura aqui. Aí, eu não sei se vocês todos têm a Bíblia. Eu posso ler em voz alta aqui, Luciano? Por gentileza. Qual é a versão que tu vai ler, Eliseu? A pastoral. Tá bem, deixa eu procurar, porque eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém aberta. Tá, nós vamos pegar de Jerusalém, então. Obrigado. Eu procurei, não sei onde é que está a minha Bíblia pastoral. Deve estar passeando por aí. Capítulo 1, versículos 9 até o 20. Visão preparatória é o título da Bíblia de Jerusalém, ou visão inaugural, é a primeira visão. E é revelador, já diz tanto. Nós não vamos fazer uma leitura exaustiva, mas eu vou tentar apontar algumas coisas com vocês e vejamos se combina com o que vocês estudaram. Até aqui estamos indo bem? Vocês querem reagir? Querem um minutinho de pausa para mexer o corpo? Ou seguimos? Podemos ir, né? Podemos ir. Vocês são resistentes? Sim, aham. Força! Lemos? Por gentileza. Então, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa
e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham os aspectos do bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caiu como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que vistes em minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Tá no mudo teu microfone, Luciano. Vocês fizeram, obrigado, vocês fizeram juntos a leitura deste texto em algum momento, na abertura do estudo? Sim, fizemos. Pode ser que seja um exercício de repetição. Paciência. O bom seria a gente conversar, mas eu vou continuar falando sozinho. Se vocês quiserem dizer coisas, fiquem à vontade. Não estão aí com a possibilidade de enviar perguntas, né? Mas daqui a pouquinho eu paro, e se vocês tiverem alguma pergunta sobre o estudo todo, que de repente até vai tornar mais interessante a nossa conversa. Mas sobre o início. Na ilha de Patmos, é um lugar real? Sim. É um lugar que no final do primeiro século, no início do primeiro século, foi usado tantas vezes como lugar de pagamento de pena, de exílio, de condenação. Não é apenas este personagem que está lá, não é apenas esta pessoa. É um lugar para onde devem ter sido mandados muitos cristãos, mas junto com outros condenados também, não só cristãos. Eu fui levado no espírito. Isto quer dizer que o espírito me pegou e levou para algum lugar? Não, que a experiência é espiritual. Que o que vai se realizar é algo espiritual, místico. Então, o próprio escritor já deu a chave. Vai mexer com os nossos sentidos, é para a gente ir imaginando as coisas. Mas não quer dizer que seja algo físico ali fora. E aí vai descrever este personagem humano, túnica longa, cabelo branco, olhos de fogo, a língua é uma espada de dois gumes, de 2 fios, os pés é para a gente ir imaginando, porque joga com os sentidos, joga com a emoção, é para nos emocionar, é para nos deixar pilhados. Mas é uma experiência que se dá no espírito, ela é mística. E era o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Na pregação dos profetas, o dia do Senhor pode ser o dia do juízo final. Naquele dia, o dia do Senhor. Beleza. Mas o dia do Senhor nas comunidades cristãs é o domingo. É o dia da ressurreição. O que as comunidades fazem no dia do Senhor? Dentre tantas coisas. Mas se reúnem para a Eucaristia. Então, essa experiência do vidente provavelmente é uma experiência de celebração de comunidade. Vou ler de novo e vejam se vocês concordam. Eu, vosso irmão João, companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quer dizer, um perseguido, um cristão perseguido, como tantos. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta ordenando: escreve o que vê num livro e envia-o às 7 igrejas.
Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho de Homem. Que cenário é esse? Onde é que tem um candelabro ou 7 candelabros? No templo, na igreja. Então vejam como isto confirma que é uma experiência litúrgica. O cenário é litúrgico. Provavelmente uma celebração da Eucaristia na comunidade. Tão intensa, tão verdadeira, tão autêntica, que ele viu o que estava rezando, o que a comunidade estava rezando. Nós não fazemos isso de vez em quando? Nós não experimentamos isso de vez em quando? De, numa missa, nos sentirmos como que levados para a presença de Deus, como que tocados por Deus, como que... Como é que tu vai descrever isso? Como é que tu vai contar esse tipo de experiência? Então, a liturgia na igreja sempre foi lugar privilegiado da gente conhecer, ouvir a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, se deixar iluminar pelo Espírito Santo para compreender a vontade de Deus. Hoje é assim, nos começos do cristianismo já foi assim. Vejam como é interessante pensar nesse jeito. Aí, eu me virei para ver a voz que falava como trombeta. Voz a gente não vê, a gente ouve. De novo, é mais um sinal para que a gente esteja atento. Olha, não vamos ler no raso, não vamos interpretar literalmente, porque não é algo literal. É uma experiência mística, é uma experiência fantástica, é uma experiência do outro mundo, mas feita aqui neste mundo. Muito concreta, muito real, mas que não dá para descrever com linguagem realista. E por isso eu uso esta linguagem da visão do extraordinário. Até aqui, me faço entender? Mais ou menos assim vocês conversaram na leitura que vocês fizeram? Beleza. Então não é que tenha novidade. Sigo. Uma voz forte como trombeta. Na linguagem bíblica, qual é a força da voz? É a força da revelação de Deus. A voz de Deus, ela é tão forte que Deus a pronuncia e ela se torna realidade. Luz, e a luz aconteceu. Primeiro e segundo versículos da Bíblia. Água e o mundo. Quer dizer, a força da voz de Deus, é a voz que revela o plano de Deus, revela a vontade de Deus, mas cria, recria. Imaginem para quem está no meio do sofrimento, onde a morte está ali batendo na porta. Ter reafirmada a força da palavra de Deus, que é capaz de criar vida da morte. Criar tudo do nada. E uma voz que se faz ouvir pela comunidade. Que troveja para a comunidade. É para se manter firme. Na certeza de que Deus está presente, está fazendo companhia. E que Deus vai mostrar a sua vontade e vai agir, porque a sua voz não é só contar coisa. É uma voz que atua, que é real. Então, toda esta força da voz que acompanha toda a revelação bíblica, da primeira página à última página da Bíblia. Voz que é palavra lei, voz que é profecia, que é sabedoria, que é evangelho, que é uma palavra encarnada, que é salvação, que é vida nova, que é libertação. No texto que eu ofereci para vocês, tem tudo isso daí bem, penso que melhor organizado do que eu estou falando aqui. A visão do Filho do Homem. Vi como vou repetir a frase, versículo 13. E no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Na margem da Bíblia de Jerusalém diz, Daniel 7:13. Quem é esse filho de homem? É um ser humano. A expressão filho de homem quer dizer plenamente humano. Filho de Adão, humano, carne, histórico, sofredor, frágil, limitado, com toda a marca da humanidade,
do ser humano. Mas este filho de homem tem uma função especial no anúncio profético. Daniel, de modo especial, mas todo anúncio profético. Ele é o enviado de Deus como juiz. É o juiz supremo. Os cristãos, quando olham para Jesus, veem nele o enviado de Deus como juiz definitivo. Aquele que veio separar falsidade de verdade. Mentira, injustiça de justiça. Mas com perfeição. Ninguém nunca fora perfeito. A palavra de Jesus, a vida de Jesus é definitiva para dizer o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro e o que é falso. Esse é o papel do juiz. Separar a verdade da mentira, mostrar onde julgar é isso. Aí depois este filho do homem tem uma espada cortante super afiada. Quer dizer, é capaz de separar a perfeição, mentira e falsidade. Sem cometer injustiça, quer dizer, sendo perfeito no juízo. Este filho do homem, descrito aqui, traz todas as características de Jesus crucificado, ressuscitado. Onde é que Jesus ressuscitado se mostra para os seus seguidores, se faz presente para os seus seguidores? Em tantas circunstâncias. No rosto do pobre, aí a gente vê a parábola de Mateus 25. Quando vocês derem um copo d'água a um sedento, é para mim que estão dando. Quer dizer, o sofredor é presença de Jesus ressuscitado, o pobre, o sofredor. Mas também a liturgia é lugar para a gente encontrar com Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 20, 21, quando descreve a ressurreição de Jesus, lembra o episódio? Estavam todos os discípulos reunidos, a porta estava fechada porque tinham medo dos judeus e Jesus se colocou no meio deles. Era o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Há uma coincidência. No dia do Senhor, quando a comunidade se reúne, o ressuscitado está presente. Se revelando, amparando, derramando paz, derramando força, fortalecendo e dizendo, não fraquejem, não cedam à tentação, continuem firmes, sejam cada vez mais autênticos. E ele fala na experiência litúrgica, fala através do pregador, fala através do animador da comunidade, da animadora da comunidade. Vejam como tudo se encaixa como uma experiência litúrgica, mas verdadeira, autêntica. Provavelmente muito mais autêntica que as nossas. Este filho de homem é juiz, ele é descrito como sacerdote e é descrito como rei. Domingo passado, quando festejávamos Cristo Rei, quem é que é o rei do universo? O mistério das 7 estrelas e dos 7 candelabros, ele mesmo conta o significado. As sete velas são 7 anjos. A linguagem anjos no Apocalipse pode referir ao que nós entendemos como anjo, esses seres celestiais. Mas nas primeiras comunidades, anjos tantas vezes descreve as lideranças da comunidade. Nas cartas de Paulo, tantas vezes aparece a expressão anjo, dizendo de um enviado do próprio apóstolo. Então, é também linguagem para dizer os cristãos que são líderes. Assim como a palavra santo é todo batizado, é todo seguidor de Jesus, é todo cristão, todo batizado é chamado de santo nas cartas e no Novo Testamento. Anjo são lideranças. Então, anjo da comunidade de Esmirna é a liderança da comunidade de Esmirna, ou o presbítero, ou o bispo daquela comunidade, que deve receber a carta. Então, vejam como é uma linguagem fantástica, mas não é assim tão fantástica. Vou tentar repartir com vocês um pouquinho só.
eu às vezes me atrapalho, né? Então, errei a tela que eu devo compartilhar, paciência. Vamos devagar. Aqui. Certo. Então, como que recapitulando, né, esta visão inaugural, do capítulo 1, versículos 9 a 20, mas eu vou pular um pouco. Para a gente ver a questão da simbologia. 7 candelabros evoca o templo, manifestação de Deus, lugar da liturgia. Também já prepara a carta às 7 igrejas. Semelhante a um filho de homem, já falei antes, é este personagem de Daniel, juiz escatológico. A túnica longa do personagem e o cinto indicam sacerdócio e realeza. Cabelos brancos indicam eternidade. Olhos flamejantes, olhos de fogo, sabedoria divina. Pés de bronze, firmeza, estabilidade. 7 estrelas na mão, aqui pode ter uma ironia. É um simbolismo imperial. Como é que os reis e os imperadores normalmente são retratados? Com um cetro. O cetro é uma haste com uma bola, normalmente, na ponta. O que é essa bola? É um orbe, é um astro, ou planeta, ou uma estrela. Então, vejam, o imperador tem uma estrela na mão. Cristo ressuscitado tem 7 estrelas na mão. Se o imperador se acha todo-poderoso, tem alguém infinitamente mais poderoso do que ele, que é Jesus. Então, dizer que Jesus está segurando 7 estrelas pode ter essa ironia de dizer na comparação com o imperador. Mas o próprio texto já interpreta 7 estrelas, são as 7 igrejas, às quais são dirigidas as cartas. Espada afiada na boca, anúncio profético ou anúncio do juízo. Então, a apresentação de Jesus com majestade terrificante, assustadora e fascinante. De tal maneira que o vidente, quando olha para Jesus ressuscitado, neste capítulo 1 de João, ele cai por terra. Mas, ao mesmo tempo, ele olha. Vejam, ele fica aterrorizado, assustado, porque a experiência de Deus, do encontro com Deus, tem essa força. Imagina Deus, o Todo-Poderoso, o rosto que não pode ser visto, mas, ao mesmo tempo, é fascinante. Uma vontade de chegar perto, uma vontade de ficar junto, uma vontade de repetir a experiência. E o próprio ressuscitado toca no vidente dizendo, não tenha medo, te levanta, porque tu tens uma missão. Eu paro por aqui, eu tenho preparado mais algumas coisas, mas paro por aqui. E abro, é 8h30, abro, para se vocês tiverem perguntas gerais, porque, de repente, as perguntas que vocês têm poderá lhes interessar mais do que essa conversalhada que estou fazendo. Eliseu, tu que é o mediador, o que tu acha de vocês recolherem as perguntas e fazerem? Acho que sim, eles vão pensando nas perguntas, aí vocês têm alguma pergunta, qualquer coisa, escrevam para falar. Mas eu já vou te fazer uma pergunta também, Luciano. Certo. Você começou no capítulo 1, né, já aparecendo questões aí semelhantes à liturgia, mas no Apocalipse parece que todo ele tem vários améns, né, e tem incenso, e tem silêncio, e tem Santo, aleluia. Santo, aleluia, é perfeito. Então, seria todo Apocalipse uma liturgia?
Eu não sei, o Padre Eliseu, se o melhor é dizer que o Apocalipse é uma liturgia ou ele é fruto da liturgia, sabe? Da experiência litúrgica. Se ele pode ter sido escrito para ser lido na liturgia, mas eu acho que é antes, a liturgia influi o escrito. Quer dizer, a liturgia como o lugar da experiência de Deus, do ver a vontade de Deus, e aí este escritor que escreve a partir da sua experiência litúrgica. Então, imaginemos a intensidade que era a celebração destas comunidades perseguidas, dessas comunidades que estão sob risco de morte a qualquer hora, ou da separação da família, leva um da família, deixa outro, não respeita a mulher, não respeita a propriedade, sabe? E comunidades que são capazes de encontrar na fé uma força para suportar isso, não desesperar, não perder o norte. Então, eu acho que é nesta direção. E aí, tantos elementos de liturgia que a gente vê ao longo do escrito, né? Os hinos, que são hinos litúrgicos, a descrição, de novo, daí uma coincidência, a descrição dos capítulos finais, que se assemelham ao final de Ezequiel, que é um texto de descrição do templo com linguagem inteiramente litúrgica, a liturgia do Antigo Testamento, agora do Novo. Então, é bem verdade. E aí uma pergunta que eu faço para nós. Os textos apocalípticos, hoje, seriam adequados para anúncio do Evangelho, para anúncio da fé, para ajudar as pessoas a manter a fé? Se o jeito apocalíptico seria adequado. Eles estão comentando aqui que seria assustador. Mas vejam, a linguagem apocalíptica não tem intenção de assustar. Ela assusta quem é sujeito do mal. Aí, o evangelho deste domingo vai dizer: levantem a cabeça, mantenham-se firmes, porque a libertação se aproxima. Esse é o anúncio apocalíptico. Deus, no nosso meio, é força para fazer passar esse mundo de violência e de injustiça e de sofrimento, para a gente inaugurar um tempo novo, um novo céu, e nova terra e novos céus. Eu penso que, no meio de realidades tão absurdas que às vezes a gente vive, seria uma linguagem privilegiada para a gente falar de Deus hoje. Claro que as pessoas teriam que compreender, não é? Aí o uso que se faz do Apocalipse é que é malicioso. Alguns grupos da nossa igreja e as igrejas pentecostais usam o Apocalipse para atacar terror. Mas isso é maldade. É uma perversidade. O Apocalipse não é para isso. Não te ouço. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou pedir para um deles vir aqui responder. O que eles pensavam antes de ler o Apocalipse e depois de ler o Apocalipse? Sim. Quem é que poderia vir aqui? A Fátima, quer vir aqui, Fátima? Vai lá, Fátima. A Fátima vai nos responder. Essa é a Josi. Não vocês não estranhos. Tudo bem? O que eu pensei? O que eu pensava antes? O que pensava antes e o que pensa agora? Como é que foi agora? Olha, era assustador mesmo antes. Continua sendo assustador? Mas agora não é mais assustador, porque eu acompanhei todo o estudo do livro do Apocalipse. E hoje eu entendo, né, as simbologias, as coisas que a gente estudou, né? Aquilo que assusta, né? Do 10 chifres, tanto isso, tanto aquilo, né? Já não temos mais medo. Já a gente entendeu. E essa parte da liturgia, né, para nós é muito importante, porque a gente começou a perceber que aquilo que nós preparamos, aquilo que hoje nós fizemos nas nossas comunidades, está dentro do livro do Apocalipse.
a gente está entendendo bem melhor hoje. Então, para mim, eu acho que para todo o grupo foi muito bom, muito importante que a gente estudou o livro do Apocalipse. Eu acho que não vamos mais ter medo, vamos, assim, olhar com outros olhos. E para nós também, assim, como eu sou ministra da Eucaristia, eu acho que vai ser bem importante para mim, na minha comunidade, né? Porque muitas perguntas podem surgir e a gente tem mais clareza hoje. Seria mais ou menos isso. Perfeito. Seu nome é Jane? Fátima. Fátima. Desculpa, Fátima, desculpa. Já imaginou, Fátima, a gente preparar a celebração da Eucaristia com tanto capricho, com tanto cuidado, a simbologia, o ambiente, os cantos, tendo a intenção de ajudar as pessoas a sentirem o gosto de Deus, a se encontrarem verdadeiramente com Deus, a receberem de Deus força para enfrentar o dia a dia que é terrível. Sabe, encarar a semana, dar conta da semana, não é brincadeira. E aí as pessoas, na celebração da Eucaristia, se saírem de tal maneira abastecidas porque encontraram Deus. Muito lindo. Só temos a agradecer, né? Excelente. Excelente. Esse ano eu quero convidar mais uma pessoa aqui, é o pai da Nídia, o seu Odacir. Pode vir aqui na frente. Eu quero muito falar. Vamos ver quem tem mais orgulho, se é a filha ou o pai. Ah, vou ver meu pai falando. E depois do pai, a filha vai falar também o que pensava. Boa noite. Boa noite, prazer. Prazer. Mas encoraja, antes, né, do estudo e agora no decorrer, né, revelação, encoraja para o dia a dia, né, semana, né, a gente consegue reconhecer na sociedade certos segmentos, né, que são nocivos à vida, à ecologia, o Evangelho fortalece para a gente, assim, vislumbrar um mundo bom, assim, que o ser humano pode fazer diferença para o bem, né? Podemos viver como irmãos, né? Ser tolerante, dar tempo às vezes para quem falou corrigir e tempo para a gente também, né? Poder se corrigir. Isso. Abraço, Nídia. Saudade, Nídia. Olhem que beleza. E nessa experiência, por exemplo, a gente se sabendo, tendo que cuidar da vida, tocar a vida da gente, da família, da comunidade, da sociedade onde a gente está inserido, ter a certeza que Deus é um parceiro, um companheiro, que caminha junto. Tem circunstância em que a gente parece que está sozinho, é um fim de mundo em que a gente está numa solidão absoluta. Sei lá, quem já passou por uma experiência de uma doença grave, alguém da família com doença grave, um fracasso, alguma coisa, parece assim que tudo desmorona, que a gente não tem mais consistência, que não vai dar para tocar a vida. E a gente lembrar que tem um companheiro com uma força infalível, e que ele não nos abandona, e que ele nos segura, e que ele nos ajuda a compreender e a descobrir caminhos. É isso. Também é isso, né? Apocalipse. Tá desligado, Eliseu. Agora a Nídia, a filha do seu Odacir, vai falar. Eu estava dizendo aqui que ela já tem a experiência do CEBI, ela é a secretária atual do CEBI do Estado e também está começando nos estudos bíblicos, né? O que você pensava antes e depois de ler o Apocalipse, Nídia? Então tá.
Eu entrei nessa função de CBI e o Eliseu deu total amparo, né? Olha o grupo que ele está ajudando. Eu comecei ajudando ali, mas agora eu em Santa Maria estou bem limitada. Hoje não consegui, tinha uma banca de estágio de tarde, não deu tempo. Mas eu acho que foi um ponto-chave, né? Ter utilizado esse ano para estudo o livro do Apocalipse. Porque, falando eu jovem, né? Não sei como é o pessoal, mas o que mais tem, inclusive, que as minhas irmãs assistem muito, são esses filmes apocalípticos, que é a destruição do universo, são os ETs chegando, e realmente é o fim. E aí, quando a gente assiste TV ali, toda essa função de poluição, de queimadas, de contaminação, de o que se imaginar. Então, o que a gente mais escuta é realmente o fim do mundo. Só que tem uma força diferente falar que é o fim do mundo, porque você vê algo ruim, né, que é uma queimada, e de você ter um amparo bíblico, né, espiritual. Então, quando você imagina que algo está acontecendo, mas é só de astrologia, é uma coisa. Agora, se você liga a Bíblia, tem muita força. Então, infelizmente, as pessoas usaram a Bíblia para dar força, né, de uma maneira mal lida sobre as pessoas. E, infelizmente, do meu ponto de vista, nós, supostamente cristãos, que na verdade a gente talvez nem a gente seja pouco cristão, né? A gente entra junto nesse navio, né? A gente entra nessa crença que é totalmente mal interpretada. E aí a gente deixa de fazer, vamos dizer que nem agora você comentou que para mim foi fantástico, que é a elevação espiritual na liturgia. Talvez possa até acontecer, né, no nosso momento ali, mas talvez a gente esteja tão contaminado dessas outras ideias que a nossa fé fica muito pequena para isso. Então, a leitura do Apocalipse, para mim, foi mais ou menos nesse sentido, em ver esse novo modelo, né, essa nova perspectiva, a ponto de entender que, no fundo, a má interpretação, ela nos desloca totalmente dessa relação com Deus. A gente deveria ter um livro para ajudar, né, de experiências passadas, e esse livro acabou atacando a nossa experiência com Deus. E eu cheguei até a imaginar, até agora, vendo histórias de outras pessoas, que os indígenas têm uma experiência com Deus muito mais elevada comparada a nós, que eles não têm um material que está induzindo a experiência deles com Deus. E a gente tem, né? Foi distorcido. Então, agora, relendo tudo isso, refletindo tudo isso, eu acho que volta um pouco dessa imagem de um Deus perfeito, uma elevação, algo que nos tira de nós para continuar, né? Para ter força, para ter tolerância, para ter resistência. E aí, é totalmente o contrário que a gente vinha vivendo, e a maioria, infelizmente, dos católicos continua vivendo, né? Então, se está parecendo que vai acabar o mundo, é culpa dos católicos e dos cristãos, porque é 80% do mundo, 70% do mundo católico e cristão, e aí a gente tá acabando em cima, né? Somos nós mesmos mal interpretando. Então, é mais ou menos isso aí que eu achei fantástico, eu gostei muito E obrigada pela colaboração de todos. Muito bem. Talvez o alerta que tu fazes, né, no sentido de experiência, alerta como experiência. O risco da gente manipular a Bíblia é com qualquer texto, a gente pode manipular as parábolas de Jesus. Então, a importância que tem a gente ler juntos, sabe? O quanto é importante nós lermos juntos, justo para evitar essas manipulações, distorções, abusos, porque o risco tem. O texto bíblico se coloca na nossa mão frágil, frágil, frágil. E a gente faz o que quer dele. A gente faz o que quer. Se a gente é honesto, vai fazer uma leitura autêntica. Se a gente é malicioso, vai fazer uma leitura maliciosa, ideologizada, interesseira, e aí vai dizer de tudo. E temos aí os absurdos, né? Das pessoas usando a Bíblia para justificar de tudo. É um bom alerta. Eu vou só complementar, antes deles eu falar. Por exemplo, a Bíblia, mesmo que pegar, por exemplo, uma frase de uma avó, de um avô meu, e deixar a frase gravada, e daí talvez eu não esteja preparada para ler, talvez eu não esteja entendendo, porque é algo deu muito tempo atrás, Imagina a Bíblia de mais de 2000 anos, e aí fica aquele texto que parece deslocado, então é por isso que é importante essa discussão realmente, né, essa leitura. Eu só ia dizer assim que a gente agradece a disponibilidade do Luciano, né? E se ele quiser já ir finalizando e fazendo assim as últimas, como é que se diz, as costuras da fala dele. Sim. Joia.
Prazer em encontrar vocês. Acho que teria sido bem melhor a gente cara a cara, alcançando um pro outro a cuia, se olhando. Agora, ao final, poder dizer uma oração numa roda, trocar um abraço, uma bênção mútua. Mas, prazer. Agradeço muito o convite, a possibilidade de estar com vocês. Eu acredito muito na força do aprofundamento da experiência. A nossa igreja depende de termos pessoas, um povo, leigas e leigos, de preferência, melhor, com uma experiência de fé mais madura, com uma compreensão mais madura, para pegarem a igreja na mão. A gente precisa que vocês façam isso, sabe? Tem o Papa Francisco dizendo tanto e a gente se fazendo de surdo, nós, especialmente nós padres, né? E aí o estudo bíblico ajuda muito. O esforço de compreender melhor a Bíblia nunca vai ser desperdiçado, sempre. Sabe? E eu estou à disposição, se puder ajudar vocês. Não sei se hoje a gente conseguiu se entender bem, mas eu tenho paixão pela conversa sobre Bíblia, eu tenho muito prazer e me divirto uma barbaridade estudando Bíblia. E aí, como experiência, eu já faço isso há vários anos, o quanto as pessoas, e a gente vê isso, né? Brilham os olhos quando percebem que carregam uma vida de ingenuidade. E, de repente, as coisas se abrem, sabe? Se revelam. As coisas se revelam. Eu compreendo melhor. Seja Adão e Eva, seja pecado original, seja a criação, seja uma parábola de Jesus, seja a paixão e morte de Jesus, seja um texto do Apocalipse, a força que tem quando a gente rompe a ingenuidade ou essa coisa ideologizado ou infantil na leitura da Bíblia, e aí, por consequência, compreensão da fé. Parabéns para vocês, continuem firmes, crescendo pessoalmente, crescendo como ministras e ministros na igreja, evangelizadoras e evangelizadoras na igreja. Obrigado, Padre Eliseu, sempre às ordens, e a gente esbarra por aí. Tá. Vai dizer assim que o ano que vem nós vamos continuar os nossos estudos bíblicos, né? A gente vai se encontrar uma vez ao mês. E a intenção é nós estudarmos Gênesis 1 ao 11. Opa! Criação, Adão e Eva, Caim e Abel, dilúvio, a Torre de Babel. Não sei se a gente poderia, quem sabe o ano que vem, ver um momento que você poderia vir, né, de forma presencial. A gente sabe que agora, final do ano, é meio complicado, até para nós aqui. Mas quem sabe o ano que vem se encaixa uma data, né? Isso, e de repente, ô Eliseu, como é longe, que a gente consiga passar mais tempo junto, ou uma tarde, ou eu não sei como também são as disponibilidades de vocês, mas eu iria com prazer. Sim, quando vem alguém de fora, nós fazemos o dia inteiro daí. A gente começa de manhã, faz almoço, continua de tarde. Tô dentro. Ficaram animados. Vou falar um negócio bem sério. Uma sugestão de livro sobre Apocalipse. Não conheço esse autor, deve ser bom, né? É da Loyola, Pierre Prigent, Apocalipse de São João, é o que temos de mais atual de interpretação de João, em português. É excelente, não é muito pequeno, mas é divertido demais. Aí foi lá, esse livro, nós lemos um dedo. Então, tá. Para finalizar, então, a gente queria tirar uma foto contigo. Só que daí nós vamos fazer assim, ó. Você fica na tela, nós vamos chegar perto do telão aqui, que tá... Você tá no telão aqui, ó. Não sei se dá para ver. Ali. Certo? Aí nós vamos ficar perto do telão e vamos tirar foto. Então tá, vai lá. Deverá ficar uma maravilha. E tu, Lídia, como é que tu vai aparecer? Eu devo estar pequena aí na coisinha, devo estar aparecendo também, é pequenininho.
Joia, joia. O primeiro domingo do Advento. Eu vou falando porque a gente tem essa mania de falar sempre, né? O primeiro domingo do Advento tem uma característica muito forte apocalíptica. Então, todos os anos. É a segunda vinda de Jesus, que coincide com o juízo final, com a ideia de juízo final. Então, a liturgia tem força apocalíptica nesse final de semana. Dá-lhe, Eliseu. Mas talvez tu quer deixar um material para nós referente a isso que você acha interessante. Sim, o texto, um texto um pouco melhor desenvolvido, organizadinho, eu passei já para o Eliseu, e o slide eu passo agora para o Eliseu, e ele reparte. Então tá, obrigado, padre. Força, bom final de ano. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, por se reunir. Aproveita aí o lanche agora. Posso que tem lanche agora.